Uma tragédia e 3 versões. Um jovem sai de casa pouco depois da meia-noite e simplesmente desaparece. Horas depois, pela manhã, é encontrado morto a 10 quilômetros do bairro onde morava. A polícia trata o caso como morte suspeita. A ex-namorada afirma que ele tirou a própria vida. Já a família acredita em assassinato. Praia Grande, no litoral de São Paulo. Começo da madrugada do dia 3 de novembro, um jovem sai de casa e desaparece. O corpo dele é encontrado na manhã seguinte, no fim de uma rua deserta, a 10 quilômetros do local onde morava. Começa, então, a luta da família por respostas. Quando eu soube onde foi o tiro, eu falei, não foi suicídio, foi assassinato. Uma tragédia e 3 versões. A polícia investiga a morte suspeita. A ex-namorada diz que foi suicídio. Os pais acreditam que o filho foi assassinado. O que realmente aconteceu com Marcos de Jesus Venturini? Muita felicidade, muitos anos de vida. Marcos tinha 18 anos. Ele não bebia, ele não fumava, ele não falava narguile, ele não falava palavrão. Ingrid é separada do pai de Marcos. Há pouco tempo, o jovem passou a morar sozinho. Aí ele falou que fazia 2 meses que ele tinha mudado para o apartamento, para ficar mais perto da namorada, né? E também da escola, da academia, porque a academia dele é no mesmo bairro. Apesar da distância física, Marcos sempre foi ligado à mãe. Marcos e a namorada estudavam no mesmo colégio e estavam juntos há cerca de 2 anos. E o que ele falava sobre a família dela? Ele não falava. Nunca falou sobre a família dela. Só falava que o pai dela era delegado. No 3º ano do ensino médio, Marcos se preparava para a festa de formatura. Um estudante dedicado, segundo a coordenadora pedagógica da escola. O perfil pedagógico do Marcos era de um aluno extremamente amigável, inteligente, tinha destaques nas aulas de matemática, nas aulas de química. A educadora conta que o aluno tinha um bom relacionamento com os colegas e os professores. Educado, tratava todo mundo com muito respeito e educação. Câmeras de segurança registraram os momentos que antecederam o sumiço de Marcos. Noite do dia 2 de novembro, 9h01. O jovem chega de bicicleta a este restaurante. Ele entra, cumprimenta 2 homens que estão em uma mesa, pega uma marmita e vai embora. O restaurante pertence a um amigo antigo da família do Marcos que preferiu não gravar entrevista. Vir até aqui para pegar marmita para o jantar era parte da rotina dele. Segundo parentes, depois de sair do estabelecimento naquela noite, o jovem ainda passou em uma adega para buscar a bicicleta da madrasta que estava com amigos. E só então voltou para casa. Imagens da câmera de monitoramento do condomínio mostram o momento em que ele chega, abre o portão e entra com a bicicleta dele e a da madrasta. Marcos morava sozinho no 2º andar deste prédio no bairro Vila Caiçara. Antes de desaparecer, ele permaneceu em casa por 3 horas até sair novamente. O que aconteceu depois que o jovem cruzou o portão ainda é um mistério que a polícia tenta esclarecer. Era pouco depois da meia-noite. Marcos aparece na entrada do prédio com a bicicleta cor-de-rosa. Ele carrega uma mochila preta nas costas, caminha até a saída, fecha o portão, vira à direita e sai pedalando. O Domingo Espetacular obteve com exclusividade o registro de outros 3 pontos da cidade em que Marcos passou após sair de casa. São imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento da prefeitura instaladas na orla. O jovem pedala sozinho. Depois, em uma mudança de percurso, ele aparece aos 25 minutos daquela madrugada em direção a outro bairro. No 3º registro, aos 46 minutos, ele passa em frente a uma escola no caminho que leva ao local em que foi encontrado morto horas depois. A namorada de Marcos alertou a mãe dele sobre o sumiço e sobre o fim do relacionamento. Aí ela me falou, sogra, eu e o Marcos terminamos e ele me mandou uma foto com uma arma na mão, enferrujada. Marcos não respondia aos telefonemas da mãe.
Daí nisso eu já liguei pro meu genro, que mora lá, com a minha filha, já liguei pro pai dele, já liguei pra madrasta, pra eles irem até o apartamento, né? Porque pra mim ele estava lá. Quando eles chegaram lá, 1h47 mais ou menos, que eles moram um pouquinho longe, o Marcos não estava em casa. Aí fomos no UPA, nos hospitais, na escola, foi em mais lugar, Beira-Mar, alguns amigos, conhecia, perguntamos também pros amigos da escola, e nada de achar. Fomos na delegacia, IML, nada, ninguém achou. Uma procura que varou a madrugada para a família de Marcos e também da ex-namorada. Foi a jovem quem avisou Ingrid sobre a tragédia. Eu recebi um áudio dela de 2 segundos, dizendo: sogra, acharam ele. Oi, Ingrid, acharam ele. Foi assim que eu soube que meu filho tinha morrido. As buscas pelo Marcos terminaram na manhã do dia 3 de novembro, cerca de 11 horas depois dele ter sido visto pela última vez. O corpo foi encontrado nesta rua, a cerca de 10 quilômetros de distância de casa, com um tiro na cabeça. O relatório da polícia classifica a morte como suspeita e considera a possibilidade do jovem ter tirado a própria vida. A família contesta essa hipótese. A área é isolada com algumas construções abandonadas. Esta mulher, que tem medo de se identificar, afirma que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local logo após os guardas municipais encontrarem o corpo. E eram mais de 10 horas da manhã, já tinha policiais aqui. Tinha uma moça ajoelhada perto do corpo, uma senhora, uma outra senhora e um garoto, que supostamente é amigo dele. E só, a família dele não estava presente. No boletim de ocorrência, o óbito consta como morte suspeita. Segundo o documento, durante patrulhamento de rotina pela área, os guardas municipais visualizaram um indivíduo caído na via pública. Ele já se encontrava em óbito, apresentando ferimento aparente da região lateral da cabeça. No local, não foram localizados documentos de identificação. O celular estava caído entre as pernas da vítima e uma arma de fogo caída ao lado direito do corpo. Era um revólver velho, calibre 32. A bicicleta desapareceu. A mochila foi encontrada no dia seguinte por crianças que brincavam nas imediações, mas estava vazia. O pai de Marcos contestou a cena que sugere um suicídio. Ele apontou inconsistências. E não tinha marca de sangue nenhuma para quem acabou de se suicidar. Não tem uma gota de sangue, tá aí, do mesmo jeito. Ele apanhou muito, ele estava com a clavícula toda estourada, cheio de arranhão nos braços. Quem vai se matar não se machuca desse jeito. O laudo do Instituto Médico Legal aponta como causa da morte traumatismo crânioencefálico, causado pelo tiro. Um dia após o enterro, a ex-namorada contestou em uma rede social a hipótese de assassinato levantada pelo pai. Segundo ela, o que houve com Marcos foi um suicídio porque o pai era ausente, a família era ausente. A mãe de Marcos contraria a versão da ex-namorada. Com o pai sempre foi, assim, o amor da vida dele, o pai dele, sempre, desde pequeno. Inconformado, Rodrigo voltou de madrugada ao local onde o corpo do filho foi encontrado e gravou vídeos com questionamentos. Qual é o sentido do moleque de 18 anos vir até um lugar desse? Alguém em sã consciência entraria num lugar desse? A moradora que entrevistamos afirma que não ouviu barulho de tiro. Nada, foi um silêncio total. Não houve nenhum barulho. A polícia não gravou entrevista. Em nota, diz que os laudos estão em elaboração e que os detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial. Para descobrir o que houve com Marcos, Rodrigo contratou um perito. Meu parecer, categoricamente, homicídio. Por quê? Como o senhor tem tanta certeza? Minha certeza se deve à posição do cadáver, da vítima, o fato dele ser canhoto e o tiro estar ao lado direito da cabeça. Se eu efetuei um disparo na têmpora, toda e qualquer arma, seja um revólver ou uma pistola, a gente costuma dizer que ela dá um coice, ela faz esse movimento para trás, correto? Então, o natural, o que seria a mão se estender para o lado, não em cima do corpo.
Consequentemente, a arma estaria, se ele efetuou o disparo com a mão direita, ao lado direito do braço, da mão dele, e não encostada na perna. Ele também aponta o exame que verificou não haver vestígios de pólvora nas mãos de Marcos. O resultado foi categórico em afirmar negativo. Se eu não lutar pelo meu filho agora, não vou ter mais como lutar. E eu não vou deixar a imagem dele suja como um suicida, porque ele não é.